tratar na aula de hoje, tá? Desde aí de cotagem de elementos básicos até a cotagem de peças cônicas com projetos reais. Basicamente esse é o assunto da aula de hoje. Vou subir a tela aqui agora, já iniciei a gravação para o pessoal do YouTube. Outra coisa muito importante também, eu vou sempre dar o link para vocês. O pessoal está me pedindo muito para eu fazer a live no YouTube, porque no YouTube não tem limite de hora, né? Então, assim, depois vocês botam aí para o professor, sim, eu prefiro no YouTube, eu prefiro, não, professor, não prefiro. Bota só para eu ter uma noção aí de uma parametrização para eu saber quem quer e quem não quer, para eu poder escolher o melhor caminho aí para poder fazer as lives. Realmente no YouTube acaba sendo melhor nesse sentido, né? Eu posso ter uma hora para iniciar e ter uma hora para acabar, entendeu? Então lá é melhor. Nesse sentido vai ser bem melhor mesmo. Para mim é a mesma coisa, né? Porque o programa que eu uso aqui é o mesmo. Mas nesse sentido vai ser melhor lá. Deixa eu ver aqui, boa noite, Delcio aqui para eu fazer uma obra de estrutura metálica, sim. Lá em Macapá, agora eu entendi, ficou claro aqui para mim. Lucas Chaves, fala meu querido, seja bem-vindo. Eu acho que você já teve acesso lá na plataforma, Lucas, eu conversei com você hoje à tarde. Seja bem-vindo. Vou iniciar aqui, Delcio, depois eu falo em particular com você também sobre esse projeto que você vai fazer, é um projeto bem interessante, tá bom? Senhores, eu vou começar aqui agora. Opa, peraí, que eu chamei a tela errada, agora sim. Eu vou começar aqui a falar com vocês agora sobre desenho técnico, mecânico. Professor, o que o senhor está planejando? Se eu começar com desenho técnico, vai chegar até onde? Desenho técnico, dentro de desenho técnico eu ensinei para vocês desenho arquitetônico, leitura e interpretação. Não trabalhei desenho com desenho arquitetônico, tá? Eu estou ensinando ler e interpretar, que é o que interessa para nós, que somos da mecânica, né? Mecânica no geral. Eu não vou ficar ensinando vocês a desenhar a planta baixa no curso de mecânica, né? Mas eu mostro o que é, eu mostro como ler e como identificar os elementos. Então tem isso dentro do curso, além dos módulos de desenho técnico que vocês já estão me acompanhando, já conhecem. E tem o desenho assistido por computador, que é o AutoCAD, com todo o conteúdo de desenho técnico. Beleza, matamos desenho técnico, certificado, diploma, currículo, beleza. Vamos para desenho mecânico. Vou continuar tratando os assuntos de desenho. Finalizou o desenho mecânico, vou entregar para vocês um módulo. Eu estou entregando um módulo bônus. O AutoCAD, gente, se vocês forem comprar um curso do lado de fora, vocês podem pesquisar depois. É 160, 300 reais o curso do AutoCAD, né? O que eu estou fazendo? Eu estou ensinando desenho, eu estou pegando a base, estou ensinando para vocês a base sólida que eu tenho falado, né? E estou dando o AutoCAD como bônus. Ou seja, eu ensino a desenhar e o AutoCAD eu ensino como bônus. É o que eu estou fazendo, é minha pretensão. Vou fazer a mesma coisa com desenho mecânico. E no finalzinho de desenho mecânico vai ter o módulo bônus de AutoCAD e o módulo bônus de desenho arquitetônico. Tá? Se tiverem interesse, já deixa um sim. Se a pessoa tem interesse. Quem já está fazendo desenho técnico vai ter um mega desconto em desenho mecânico, né? Porque faz parte um conteúdo complemento do outro, né? Quem tiver interesse, vai botando aí. Se a pessoa tem interesse, vai valer a pena e vai valer a pena, garanto para vocês, tá? Isso aqui resulta de todo um conteúdo que eu trabalhei a minha vida inteira montando para dar aula em várias escolas diferentes. E eu compilei esse conteúdo e agora eu estou entregando aí para vocês. Deixa eu ver aqui, antes de eu começar de fato, o Rosilson falou comigo, Delcio, para fazer. Lá em Macapá, Lucas fala, professor Isaías, está sempre aqui comigo também. Boa noite. Agora, senhores, nós vamos começar de fato aqui, tá? Depois que a gente finaliza o desenho técnico, a gente tem, como é que eu posso dizer, uma bifurcação. Imagina que você tem um Y ali, né? Você chegou aqui e tem um Y assim. Ou você vai para um segmento, ou você vai para outro. Esses dois segmentos são quais? Desenho arquitetônico e desenho mecânico. Professor, sou da área industrial, sou da mecânica, vou para o lado mecânico. Aí eu dou um bônus para vocês, né? Eu ensinei um pouquinho do desenho arquitetônico também. Não, professor, sou desenho arquitetônico, meu objetivo aqui é edificações. Cara, o que eu expliquei de desenho técnico, se você não entender desenho arquitetônico, não tem como, né? Porque a base que eu dei foi tão sólida, quem está me acompanhando, quem está vendo aí sabe disso, que você vai entender tudo com muita tranquilidade em desenho arquitetônico, na tua faculdade, na tua engenharia, aí, que seja. Ou no teu curso técnico, né? Que também ensina. Ensina até mais que na faculdade, né? Os cursos técnicos, a questão de desenho. Beleza? Então essa é a bifurcação. Agora eu falo para vocês que nós estamos virando para mecânica. Você que é de edificações, se você quiser aprender e ficar aqui com a gente, pode continuar, mas se tiver alguém de edificações aqui, certamente o conteúdo que eu vou começar a passar a partir de agora não vai fazer muito sentido para vocês lerem e aprender, tá bom? Então, quiser continuar, eu fico lisonjeado aqui, se quiser continuar comigo, mas realmente não vai fazer sentido para vocês se tiver alguém de edificações. Vamos pro fight, galera. Vamos lá, aqui, o Rosilson já está falando, a linha auxiliar de extensão da linha de cota pode ser chamada de não, Rosilson, isso é uma confusão que muita gente comete. Eu vou falar da linha de chamada hoje. Hoje eu vou falar e você vai entender a diferença de uma para outra. Muita gente comete essa confusão, O projetista chama, alguns livros chamam, mas se você pegar a norma da BNT, ela trata como linha de extensão ou auxiliar, aquela que vem da peça, e a linha de chamada, eu já vou adiantar aqui, Rosilson, para te mostrar aqui logo, ó.
A linha de chamada é essa linha aqui, ó. Tá vendo? Olha a diferença, olha como ela é diferente. Essa é a linha de chamada. Percebe? Ela aponta uma informação que você precisa informar, mas não cabe, não tem como você botar um sistema de cotagem. Aí você usa ela, linha de chamada. Percebeu a diferença? E isso é uma coisa que causa confusão em muita gente, tá? Isso aí você pode ter certeza. Eu dando aula, eu trabalhando com o projeto, eu via muito isso aqui é um problema. Tanto que até na época que eu falei da linha de extensão, eu comentei sobre esse problema que o pessoal costuma cometer no mercado. Voltando aqui um pouquinho agora, senhores, ó, quando eu falo de projeto mecânico, eu falo da gente conseguir, isso aqui é um projeto simples, é verdade. Hoje eu vou estar falando sobre cotagem, olha só que cotagem diferente. Dá uma olhada nisso aqui, gente, ó. Essa cotagem aqui, ó, a partir de um elemento de referência. Tudo isso eu vou falar hoje para vocês. Hoje não, essa aqui já é na próxima live. Elemento de referência, tá vendo? Ó? Então vocês podem observar que o desenho que a gente viu até o final de imersão em desenho técnico, ele começa a mudar um pouquinho. Vocês conseguem perceber isso? Né? Aí aqui eu já estou tratando o eixo, já aparecem informações novas aqui, ó, de estado de acabamento de superfície, informações de tolerância de fabricação, ó, tolerância dimensional. Aqui não tem tolerância geométrica, ó, mas assim também faz referência à tolerância geométrica. Ó, indicação de achura em desenho técnico, não falei de achura ainda para vocês, já fica aqui para desenho mecânico, né? Então vocês podem observar que é um projeto real de uma empresa, da antiga empresa, né? Que agora ela mudou de nome. Então, um projeto real, tá vendo? Projeto de engenharia mesmo. Então, assim, obviamente que isso aqui é um projeto muito simples, né? Mas é porque não adianta eu chegar aqui e trazer um projeto cavernoso e vocês não conseguirem ler. A ideia é a gente ir caminhando degrau por degrau, né? Aquela coisa, até você chegar ali, depois do momento que qualquer um que eu botar aqui na frente de vocês, vocês vão ler com total plenitude. E esse é o meu objetivo. Tá bom? Então vamos lá, a gente vai começar a falar de cotagem de situações diversas agora. Por quê? O que eu apresentei para vocês até agora foi cotagem de situações básicas, como botar uma cota, os elementos de uma cota, que aí tem a linha de extensão, linha auxiliar, né? Os elementos da cota. E agora, depois eu falei um pouquinho de como escolher a melhor vista para a gente cotar. Ah, é a vista frontal, é a vista superior, é a vista lateral esquerda. Agora eu vou falar para vocês em situações específicas. Algumas coisas vai soar como se fosse revisão, é verdade, né? Por exemplo, a cotagem de elementos esféricos, né? Eu vou falar de novo sobre isso. Vou falar aqui, ó, peças que apresentam partes arredondadas, peças que apresentam partes esféricas, elementos repetidos, elementos oblíquos. Algumas coisas vão soar como se fosse uma pequena revisão, mas a maioria do conteúdo que está aqui hoje vai ser tudo novidade, né? Então, assim, igual quando eu falo, por exemplo, de cotagem de elementos raiados, né? E eu vou tomar essa parte esférica aqui para a gente tomar como referência. Isso aqui é a indicação de, vocês devem lembrar da última live que eu falei dos tipos de linha. Isso aqui é uma indicação de centro de uma semicircunferência, né? A partir dele, se eu não conseguir botar o raio aqui dentro, o que eu posso fazer? Ó, apontar o que eu estou medindo e aqui fora eu coloco essa linha aqui para indicar raio 7. Isso também é usado em desenho, principalmente nos desenhos mecânicos. É feito dessa maneira. Ó, cotagem de elementos raiados muito pequenos. Eu tenho um eixo. Aqui eu botei um bedame, né? Aquele que tem mais abaulado assim na ponta. Eu fiz aqui, ó, um rebaixo, invadindo ele um pouquinho. Meio que iniciando a sangria aqui, né? Então invadi ele um pouquinho, percebe? Só que isso aqui é da peça mesmo. Às vezes é um eixo que vai botar em algum lugar e vai encaixar, né? Então assim, é da peça mesmo aí. Você pode encaixar um anel de vedação aí, que seja, né? Enfim, eu preciso identificar, eu preciso indicar isso, aliás, um desenho técnico, tá? Então como é que é o processo? Só um minutinho, gente. Tô com cômodo aqui no rosto. Então, como é que é o processo aqui? Eu não tenho como indicar isso aqui com a cota tradicional, até que eu expliquei até hoje. Não tem como, não existe. Aí eu faço da utilização de uma nova linha, uma linha que aponta o que eu quero indicar a medida. Olha só o raio qual era um raio de 1,5, né, gente? Lembrando que, se eu tenho uma circunferência, ó, só relembrar aí da aula anterior, se eu tenho uma circunferência, vou pegar aqui, ó. Aí eu boto aqui eu cruzo ela aqui, vou botar menorzinho aqui, ó. Mais no meio. Finge que eu passei no meio certinho. Olha eu com as gambiarras de novo. Os meninos gostam. Quando eu boto essas gambiarrazinhas. Aí aqui, ó, corta ela no meio, tá? Nos dois sentidos aqui, cortei. Eu tenho a circunferência inteira. Então, se eu medir daqui, aqui eu tenho diâmetro. Agora, se eu for no meio da circunferência e medir dela até uma extremidade qualquer, né, ó, no meio da circunferência, eu tenho o raio, certo? Voltando agora para a nossa brincadeira. Então, aqui, ó, o raio, né? Então, imagina, é como se eu estivesse partindo desse centro aqui, né? O raio, se eu fechar, eu tenho a circunferência inteira. Esse raio, ele está falando para mim que é 1,5. Aí eu usei uma linha, uma seta, né, com uma linha aqui, apontando
raio 1,5. Essa seta apontando em desenho técnico, a gente chama ela de linha de chamada, tá bom? Aí, Rosilson, acho que matou o que você está perguntando. A diferença de linha de chamada para linha auxiliar. Essa que eu estou chamando a parte que eu quero botar medida, né? Chamando e apontando, ó. Uma outra linha de chamada sendo usada aqui. Percebeu? Senhores, agora olha só. Caldeiraria, quem é de caldeiraria e vai fabricar aqueles tubos compridos de 2 metros de diâmetro, por exemplo, pega o desenho técnico. Pessoal, não tem como você chegar no centro desse tubo numa folha, às vezes, né? Porque às vezes não vai caber na folha. Então eu não preciso ir lá na linha de centro para apontar o raio aqui, ó. Eu posso simplesmente fazer uma representação simplificada, ó. O raio interno e o raio externo, né? Aí eu consigo fazer com a representação simplificada. Ó, uma setinha vindo aqui na parte vazia, eu já consigo apontar. É uma forma de vocês encontrarem pessoal da caldeiraria, talvez algum serviço de serralheria vai pegar a cotagem dessa maneira. Quando você tiver que fazer aqueles gradeados, né, que tem aqueles raios, aquelas curvas assim, se você estiver avaliando o desenho técnico, é provável que você pegue uma indicação de raio dessa maneira aqui. Tá bem? Uma outra forma aqui também, ó, por exemplo, se você vai fazer ou indicar o raio de uma situação aqui, você pode tomar a própria linha de simetria, onde seria o centro do arco, tá vendo? Ó? E puxar a sua linha. Aí aqui eu dei uma quebrada justamente para não confundir com a linha de simetria. Uma linha quebrada, né? Um sistema aqui quebrado. Tocando a sua linha de simetria para você apontar o raio. O raio aqui é 90, como vocês podem observar, né? Agora, olha isso aqui. Não sei, isso aqui provavelmente eu vou fazer uma pergunta agora. Eu vou pedir um favorzinho para vocês me responderem aqui. Algum de vocês já pegou alguma ordem de serviço que estava cotado dessa maneira aqui, ó? Eu vou explicar agora para vocês como é que funciona isso. Se sim, dá um ok para mim. Porque isso aqui é mais difícil. Eu, particularmente, trabalho muito tempo com planejamento. Eu vi isso aqui em uma ordem de serviço. De todas as ordens que eu fiz, eu vi em uma ordem. Eu repliquei, né? Aí, na minha época, porque a gente não nasce sabendo tudo, né? Inclusive, eu para estar trazendo esses conteúdos aqui para vocês, isso é resultado de pelo menos 10 anos aí de experiência, mas estudos, né? Engenharia e engenharia técnica, né? E dando as minhas aulas aqui também. Tanto nas escolas, tanto quanto aqui. Então, acaba resultando. Mas, assim, no começo da minha carreira, obviamente, eu sou humano igual vocês, eu não sabia, né? E eu parei na situação dessa, eu fiquei falando, o que isso quer dizer, meu Deus? E eu fiquei assim, aquela coisa toda, planejamento, eu fiquei tentando entender o que era aquilo, eu fiquei meia hora olhando, falei, rapaz, procurei na internet, cotagem de peças arredondadas, você acha um monte de coisa, mas isso aqui você não achava. Peguei um livro, peguei outro livro, peguei outro livro, peguei um livro que eu achei na internet, baixei o livro, comecei a ler, eu falei, Jesus, o que isso quer dizer para mim, para eu poder escrever na ordem de serviço? Aí eu achei o que significava. Depois de muito tempo, muito trabalho, eu consegui achar isso aqui. Quando eu digo muito tempo, muito trabalho, 50 minutos, tá, gente? Isso numa empresa é muito tempo, né? Aí eu consegui achar no livro o que significava isso aqui na minha época, lá atrás. Isso aqui significa, por exemplo, um deslocamento. Quando que eu uso ele? Eu tenho aqui, ó, aqui, deixa eu ver, professor, linha de simetria pode ser chamar. Achei que alguém já falando, eu já vi. Linha de centro, ô Edmar, eu vou só finalizar aqui e eu te responder, mas não é não. Então, pessoal, isso aqui eu uso, ó, eu uso dessa maneira aqui quando eu tenho uma peça que ela vem de uma parte reta e, ó, aqui mais ou menos vai iniciar a parte raiada, certo? Então, esse deslocamento que vocês estão vendo de 12 aqui representa a partir da linha de simetria, representa um deslocamento de 12 milímetros para iniciar a parte raiada. Quer dizer isso? Quer dizer que a partir do centro da peça para cá ela tem 12 milímetros de parte reta. Né? E foi uma informação que eu não achei tão fácil. Eu tive um trabalho para achar isso. Edmar, falando aqui de você, ó, essa pergunta que você me fez da linha de simetria pode ser chamada de linha de centro? Não. A linha é a mesma. Vamos lá, vamos conversar. A linha é a linha de traço, ponto, traço. É a mesma linha. Só que quando eu uso ela como linha de simetria, por exemplo, vamos tomar essa peça aqui que dá para explicar com ela. Ó. Linha traço, ponto, traço é o tipo de linha usada como linha de simetria, como você pode observar. Ela indica para mim que a informação que tem desse lado é espelhada com esse lado, ou seja, a peça é igual nos dois lados, linha de simetria. O mesmo tipo de linha de traço, ponto, traço, pode ser usado como linha para indicar centro de partes circulares, ó, de modo que ela cruze uma com a outra, tá vendo? Então, a mesma linha que você está falando está fazendo um papel de indicativo de centro desse furo aqui. E a mesma linha de traço, ponto, média, né, lapiseira 07, é utilizada aqui para indicar a simetria da peça. Ou seja, a mesma linha com duas funções diferentes. Pode acontecer que uma peça que você possa ter aí comprida, circular, a linha de simetria ela vai partir a peça no meio e a linha que vai indicar o centro vai cruzar com ela assim, ó,
marcando tanto o centro usando a própria linha de simetria, ou seja, a linha traço ponto vai estar fazendo as duas funções, linha de simetria e linha de centro. Mas é importante você entender que é a função dela exercer as duas funções, indicar centro de furo e indicar simetria de peça. Simetria é quando eu digo que a peça é espelhada, o que tem aqui vai ter aqui. Nessas peças aqui não faz muito sentido, né? A gente usar linha de simetria, mas imagina você numa siderúrgica com desenho técnico de um alto forno em corte. Você olhou o alto forno inteirinho, de ponta a ponta em corte, reduzido na folha, cotado, indicado material, válvula, aquela coisa toda, encaixe de ventaneira, sopro de oxigênio para dentro do alto forno. O projeto inteiro na tua mão com todas essas informações. Aí está em corte. Aí imagina você ter que representar tudo isso que eu falei do outro lado também. Você pode fazer ele circular fechado, colocar uma linha de simetria, a pessoa que estiver lendo o desenho vai olhar, ah tá, o que tem aqui vai estar do lado de cá também. Aí facilita a tua vida, você ganha tempo com isso. Tá bom? Eu acho que eu respondi demais, se não tiver respondido, você me fala que eu arrumo outra forma de explicar. Partiu, cotagem de elementos esféricos. Por exemplo, essa ogiva aqui de uma maçaneta, se eu tiver que indicar o diâmetro dela, né? Porque qual é a diferença de um círculo para um diâmetro, para uma esfera? Um círculo, ele é feito num plano 2D. É como se você pegasse, eu até expliquei isso na aula passada, uma folha, riscasse uma circunferência nela, você tem ali um círculo. Meu anel, se você olhar de frente aqui, em aliança, é um círculo, certo? Agora, se você lembrar lá do seu ensino médio, que você comprou aquelas esferas de isopor, aquilo ali é uma esfera. É um círculo. Imagina agora que eu peguei essa aliança aqui, ó, e dei aqueles petelecos que a gente faz, né? Ela fica rodando, né? Aí ela vai dar aquele aspecto volumétrico, né? Aí ela se torna uma circunferência em revolução, que a gente fala. Aí você tem a esfera. Então a esfera é o volume do círculo, a gente pode considerar dessa maneira, tá bom? E, por exemplo, a indicação fica, como a gente lê, diâmetro, ó, símbolo de diâmetro, para dizer que ela é redonda, diâmetro da ESF, diâmetro da esfera, vale 12. Eu também posso indicar pelo raio, né? Ó, linha de... Olha aqui, ó, Edmar. Essa linha aqui, ela está indicando, ó, isso aqui é uma peça, né? Repara que se eu cortar ela no meio, vai ser igual aqui e vai ser igual aqui. Então essa linha aqui, ela está funcionando como linha de simetria, indicando que ela é igual nos dois lados. E essa linha aqui, ó, é para indicar o centro, linha de centro. Então essa primeira linha vertical, ela está sendo como simetria e como centro simultaneamente. E a partir do centro dela, eu indico o raio da esfera, 18. Deixa lá. Tranquilo, Edmar, fico feliz. Valeu. Boa noite, professor, tudo bem? Você irá falar sobre diedro? Vou te dar a orientação que eu já falei sobre isso, Wesley. Isso é uma explicação que demora um pouquinho, eu gastei meia hora falando sobre isso, né? Depois eu vou te dar uma explicação aqui no canal que eu tenho, para você acompanhar lá. Há umas 5 ou 6 lives atrás eu falei sobre isso. Hoje eu não vou falar sobre isso não, mas eu já falei sobre isso. Eu vou te indicar depois, para você poder falar comigo. Fica até o finalzinho que eu vou te dar o link do meu canal, aí lá você me chama no privado, eu te dou um caminho para você poder ver essa live que eu falei sobre isso, tá bom? Então vamos lá, passando mais uma. Cotagem de espaços reduzidos aqui, ó, como vocês podem observar. Só uma coisinha aqui de tá. Cotagem de espaços reduzidos. Eu comentei alguma coisa, hoje eu vou ser um pouquinho mais profundo. Tem um espaço pequeno, não tem como botar uma cota aqui. A ABNT foi e falou, João, vamos resolver isso. Você pode botar uma linha de extensão ou linha auxiliar e fazer a linha de cota por fora, porque não cabe aqui dentro. Aí você bota o numeral em cima dela. A ABNT orientou isso. Tem 2 espaços reduzidos. João, você pode fazer o seguinte, ó. Levanta 3 linhas auxiliares, como você fez. Marca um pontinho aqui, como você já fez também. E coloca o valor que representa o espaço reduzido da esquerda no lado esquerdo, da direita no lado direito. Aí você faz o seu sistema de cotagem. A partir de agora, se vocês pegarem um projeto dessa maneira, é provável que vocês consigam entender agora o que está querendo passar de informação. Aqui também seria uma outra alternativa, né, de espaços aí na horizontal. Tá bom? Perfeito, Wesley? Vamos lá. Aí aqui são exemplos, né? Uma pecinha, uma barrinha aqui, que vocês podem observar, espaço reduzido, ó. Aí ele resolveu, o projetista aqui resolveu fazer a linha continuada aqui dentro, ó, outro espaço reduzido. A ABNT permite isso, olha, perceba que eu usei seta aqui para finalizar minha linha de cota. Aqui eu optei por dar um traço em diagonal, a ABNT permite isso quando tiver pouco espaço, né? Olha, mais exemplos de espaço reduzido aqui. Beleza? Cotagem de pequenos diâmetros. O diâmetro é muito pequenininho, professor, como é que eu posso resolver isso? A ABNT ela faz algumas orientações, eu trouxe isso na aula anterior e trago hoje de novo. Veja bem, eu tenho essa forma de cotar. Eu, particularmente, se eu fosse desenvolver um projeto dessa peça aqui, eu não faria essa cota aqui não, faria essa. Eu gosto muito da linha de chamada, ela despolui o desenho, tá vendo? Então a pessoa que bate o olho já sabe que o furo é 4, né?
Depois só faltaria mesmo a cota de localização dela para localizar a posição do furo. Eu gosto muito dessa aqui, né? Aí vai de projetista para projetista, mas eu posso fazer essa. Eu não gosto dessa porque essa aqui ela chega a tocar a circunferência, tá vendo? A linha de extensão. Aí fica meio confuso, você pode confundir o que é peça, o que é cota. Essa aqui ela fica mais limpa, né? E eu gosto sempre de deixar o desenho limpo, tá bom? Ó, cotagem de elementos espaçados igualmente. Então vamos tomar essa régua aqui primeiro, tá? Essa régua, gente, olha, vamos fazer a leitura dela. Depois eu falo desse flange aqui. Vamos fazer a leitura dessa régua aqui. Essa régua pode ser, vamos considerar uma régua de trava aqui, ó, espaço para pino, para parafuso. Se vocês observarem, a partir dessa face para dentro, ela está em perspectiva isométrica, eu tenho um afastamento. Vamos ler isso aqui agora da forma técnica. 15 milímetros da face até o centro do primeiro furo. De centro a centro, eu tenho um espaçamento de 12 que ocorre uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Ou seja, a partir do primeiro furo, eu tenho 5 furos espaçados equidistante, né, ou igualmente, em 12 milímetros, de centro a centro. Ó, de centro a centro. Beleza? E agora eu já estou indicando o diâmetro dele, que é 5. A altura dessa barrinha aqui ela é de 15 e a espessura dela também é 5. E o comprimento total dela é 90. Professor, existe uma forma mais tranquila de cotar isso, ao invés de ficar botando esse monte de cota? Sim. E é o que eu vou mostrar para vocês agora. Olha esse flange aqui. Esse flange ele tem 6 furos. Tem a indicação dele do diâmetro, a indicação do furo aqui, ó. Além dos 6 furos indicando 60 graus, o diâmetro do furo, né? Tem a indicação do diâmetro externo, do diâmetro interno. Isso não está com valor numérico aqui. Antes de eu avançar, rapidamente falando, flange, ele é um elemento de tubulação para você conectar 2 tubos industriais, tipo esse aqui do exemplo, beleza? Esses furos que você vê no flange aqui, ó, é para você passar um parafuso. Normalmente existe uma junta aqui, ó, para garantir a vedação de entre um flange e um outro. Essa tubulação no meio aqui, esse furo no meio, é onde o fluido vai passar de um tubo para o outro. Só por que você está explicando o que é um flange? Porque eu sempre vou considerar que tem gente que sabe e tem gente que não sabe. Eu parto sempre desse princípio, né? Não adianta eu chegar aqui, falar de flange, e o cara, pô, mas isso é usado aonde mesmo? Imagina, se eu só mostrasse esse desenho, né? Isso é usado em... Para que serve isso? Então, eu sempre parto do princípio que ninguém conhece o assunto para poder explicar. Ah, mas eu já conheço. Fica um pouquinho de revisa. Ah, eu não conheço. É bom que você está conhecendo agora. Flange é esse elemento assim, de fixação e conexão, que ele faz a conexão entre 2 tubulações, permitindo aqui a passagem do fluido de uma tubulação para outra. Normalmente eu boto uma junta aqui, pode ser junta de papelão, junta de cortiça, para poder vedar essas tubulações de modo a não vazar esse fluido. Pronto. Aí você, o tipo de junta que eu vou usar, já que eu comecei a falar de junta, né? O tipo de junta que eu vou usar aqui, professor, qual é? Depende da pressão, do diâmetro, do fluido que está passando, da temperatura do fluido. Aí, por exemplo, não adianta nada você botar um fluido com a temperatura extremamente elevada com a junta de papelão, né? Rapidamente ela vai se consumir. Então, assim, existem tipos de juntas para cada situação diferente. Qual é o legal? Eu trabalho com isso, professor. Eu tenho que trocar junta, retentor de máquina. Esses dias eu abri um redutor, professor, fui trocar o retentor lá da tampa dele, que é um flange também. Como é que eu faço para saber qual é o tipo de retentor? A melhor forma para saber é catálogo, tá? E planejamento. Se você não for o planejamento, consultar o planejamento tem que estar na ordem de serviço. Se você for o planejamento, catálogo de fabricante, o macetinho que eu vou passar para vocês agora. A gente não é obrigado a saber tudo. Então, eu, quando ia planejar serviço, o que eu fazia? Pegava o catálogo do fabricante, quando tinha que substituir peça, olhava qual era a peça que ele indicava, obviamente que isso eu tenho que conhecer, saber o que é uma junta, né? Olhava lá qual era o elemento de vedação, mandava lá trocar o retentor. Ó, retentor tal, e indicava lá pelo fabricante, né? Então, assim, são passos aí. Ninguém precisa saber nada, né? A pessoa tem que ter a fonte do conhecimento. Por exemplo, vou fazer um serviço aqui de tratamento térmico, cadê o diagrama de ferro e carbono? Pô, não sei. Mas se você souber onde você vai achar, você não passa perto nunca na sua vida, né? Qual é a temperatura que eu vou ter que esquentar aquele rolo lá, que vai lá para o engotamento contínuo, onde vai passar a placa de aço quente, porque eu vou fazer um tratamento térmico nele, e ele tem um revestimento, ele vai ter um endurecimento na superfície dele. Qual é a temperatura máxima? Só olhando o diagrama de ferro e carbono. Onde vai arrumar? Peraí, eu tenho meus arquivos, tem meu livro. É sempre importante a gente ter essas fontes de pesquisa guardadinhas, né? Para passar esses apertos. É isso aí que vai te tornar diferenciado no mercado de trabalho em relação ao teu amigo do teu lado que não vai conseguir resolver isso. Se você tiver essa fonte de pesquisa, você resolve. O teu amigo do teu lado, dificilmente, né? Se não tiver, vai passar aperto. Eu, quando fazia meu serviço de planejamento, minha mesa tinha uma pilha assim de livro, né? Porque toda vez que tinha alguma coisa... simbologia de solda. Hoje já né, dando aula o tempo todo, você acaba gravando tudo. Mas quando eu trabalhava com planejamento, eu não lembrava de todas, né? Eu tinha que pegar lá o caderninho, pá.
Ah, tá. Aqui a simbologia, solta espaçado, é assim, aqui eu indico a perna. Entendeu como é que funciona? Então é bom a gente ter tudo guardadinho, tudo anotado aí para vocês, tá? Professor, desculpa a pergunta, mas qual a diferença entre uma luva e um flange? Meu querido, são elementos totalmente diferentes, né? A luva, na verdade, ela vai fazer a conexão de uma tubulação. São diferentes, eu digo, na geometria, tá? A função é muito parecida. A luva ela vai fazer uma conexão entre duas tubulações de encaixe, né? Aí você vai botar uma luva, às vezes você vai ter uma luva de encaixe, uma luva com um bisel para você fazer uma solda, né? Encaixou a luva ali. A luva, normalmente, quando você faz em tubulação de alta pressão, tubulação de fluido, você vai encaixar e vai fazer uma solda para vedar, né? Acabou. Você vai fazer a emenda ali e acabou. Não tem mais, né? Agora, quando você trabalha com flange é isso aqui, ó. Esse flange te permite desmontagem repetidas vezes. Você pode desmontar, eu preciso abrir isso 5 vezes no mês. Imagina se fosse uma luva. O trabalho que é dar para você desencaixar a luva nessa tubulação aqui, ó, não vale a pena, né? Então a análise é feita o quê? Quantas vezes você desmonta a sua tubulação? Se você desmonta muito a sua tubulação, não vale a pena você botar uma luva. É melhor você botar um flange, porque flange você desparafusa, pronto, ele está solto. Entendeu? Então, são peças diferentes que fazem funções semelhantes, mas o critério de escolha tem a ver com a quantidade de vezes que você vai montar ou desmontar no seu sistema a sua tubulação. Beleza, Vinícius? Qualquer coisa, estou aqui. Vamos lá. Aqui, ó, nesse caso aqui que eu estava explicando para vocês, eu já fiz a leitura aqui anteriormente, aqui eu estou com a vista frontal. Dúvidas, vocês vão botando aqui que eu vou acompanhando. Hein? E aqui, uma explicação simplificada ao comprimento total. Essa altura eu tenho que indicar, né? Não tem como não passar. E a distância entre a face e o primeiro centro é de 15, eu tenho que indicar também. Agora, do primeiro centro de furo ao segundo centro de furo, eu tenho um espaçamento de 12. Pô, professor, por que você não foi indicando até o final? Por que não fez a circunferência? O nome disso é representação simplificada. Uma pessoa que está lendo desenho, ela bate o olho aqui e ela já consegue entender o que ela está vendo. Olha, eu já sei que aqui vai ter um furo, já sei que aqui é o centro de outro furo, centro de outro furo. Por que eu não desenhei? Porque aqui em cima, olha, eu estou informando para vocês que ocorrem 5 furos, a partir do primeiro, 5 furos, espaçados em 12 milímetros de centro a centro, totalizando, lembra da cota que eu falei para vocês, que é uma cota auxiliar, que ela serve para poder indicar para você o comprimento total, sem você ter que ficar somando, calculando, evitar erro, né? Então, assim, ó, se você começar a fazer sua cota, seus furos, a partir daqui até aqui, vai te totalizar 60 milímetros de centro a centro, totalizando a partir desse 5 furos. Já fiz a leitura aqui em cima, né? E mais, só qual é o diâmetro desse furo? Eu sei que são todos iguais. Você está vendo e sabe que são 6 furos. Aqui, ó. Completo e o simplificado. Eu posso fazer isso aqui, ó. Linha de chamada é o que eu gosto de usar. Linha de chamada 6 vezes diâmetro 5, ou seja, o diâmetro 5 ocorre 6 vezes aqui na minha pecinha. Vou passar, hein? Ô, professor Pereira, passa não. Me explica uma coisa aqui rapidinho, professor. Explica, fala aí pra mim. O que significa ESP5? Isso aqui, gente, é uma outra forma de você abreviar os seus desenhos. O que eu ensinei em imersão em desenho técnico para vocês? Galera, as vistas essenciais obrigatórias é frontal, superior e lateral esquerda. Lembra que eu falei isso? Só que em desenho mecânico eu vou quebrar tudo que eu ensinei de conceito. Pô, professor, como assim? Você me confunde todo, professor. Não, é porque existe dentro de desenho mecânico um tópico que a gente fala sobre supressão de vistas. Toda vez que você puder eliminar uma vista sem prejudicar a interpretação, nós vamos fazer para despoluir o desenho, tá bom? E aqui, ó, se eu indicar para você que a espessura é ESP5, eu não preciso botar a vista lateral para mostrar a espessura. Não preciso. Todas as informações de fabricação estão aqui. Só falta a legenda agora para olhar qual é o tipo de material. Se é material 1020, 1045. Só falta isso, né? Pela norma SAI, né, que eu estou usando. Tá bom? Passando mais um cadinho aqui. Olha, do flange agora, para o caso dos flanges, né? Essa aqui é a cotagem completa dele. Perceba como o desenho em si... Eu estou contando isso aqui, gente, ó. Esse tipo de peça. Olha como é que ela fica confusa da forma que foi feita. O que eu posso fazer? Olha só, vamos primeiro avaliar. O que está indicando para mim? Que cada furo desse está afastado entre si em 60 graus, como vocês podem observar. Cada furo tem um diâmetro de 5. O diâmetro, vamos lá, que é informação nova e importante. Centro a centro de furo. Diâmetro centro a centro. Ó. Quer dizer o quê? Do centro desse furo ao furo oposto, eu tenho 30 milímetros. Por que, professor, que o senhor está ensinando isso? Porque, veja bem, se você for traçar a furação desse flange, você vai ter que fazer essa linha de centro a centro aqui, ó. Traçar ela, né?
E ela tem um diâmetro de 30. Para a partir daí você dividir, fazer as divisões do flange e obter a posição de cada furo desse aqui. Tá? Inclusive, porque aqui na live não dá para fazer, né? Mas dentro da mentoria, dentro do curso em si, lá dentro mesmo da plataforma, eu faço um passo a passo desse, mostrando como é que ocorre as divisões de flange, passo a passo mesmo, e ainda anoto na tela para vocês o passo a passo. É bem diferente, né? Aqui eu entrego conteúdo, entrego apostila e explico, mais a questão de leitura mesmo. Tá? Eu só estou mostrando isso, gente, para mostrar para vocês que eu não consigo mostrar tudo aqui, mas eu queria, mas é bem complicado, né? E esse aqui, ó, esse 40, ele indica para mim um diâmetro externo. Vamos simplificar isso agora? Pega esse desenho aqui agora, ó. Eu não preciso mais mostrar todos os furos, tá? Não preciso mais, mas eu posso dar um risquinho na posição do centro dele, ó. Centro de furo, centro. Dois furos eu indico aqui, ó, que é o afastamento a 60 graus. Aí olha que interessante. 6 vezes 6 furos de diâmetro 5. Aqui, ó. O primeiro momento eu indiquei o diâmetro aqui. No segundo momento, 6 furos de diâmetro 5 milímetros por 60 graus, ou seja, afastado 60 graus, totalizando 360, porque uma circunferência tem 360 graus. O que eu estou lendo disso aqui? Que esse flange meu vai ter que ter um flange com 6 divisões. Os furos desse flange vão ter 5 milímetros, provavelmente um parafuso que vai passar de 5 milímetros de diâmetro, ou bem próximo de 5, tá bom? E que eles ficam afastados entre si 60 graus, e que isso ocorre em toda a circunferência. Quer dizer isso. Beleza? Deixa eu ver aqui. Conheço algumas pessoas de planejamento que deveriam assistir essas aulas. É verdade, né, cara? Ui, como eu já vi projeto errado já. Mas faz sentido. Senhores, olha, mais uma cota de elemento novo aí pra gente. Vamos entender isso aqui primeiro, depois eu vou mastigar para vocês. Primeiro, cotagem de peças com partes oblíquas. Peças que têm inclinação. Se você pegar um... Onde eu posso ver isso? Em peças que fabricadas com inclinação, em desenho técnico. Por exemplo, o cara da fresadora, quando vai fazer peças em fresagem, ele usa muito esse tipo de leitura de desenho. Quem é fresador aqui pode confirmar. Hoje em dia é muito CNC, né? Mas quem é fresador aqui vai pegar desenhos com indicação assim, de inclinação, que você vai ter que fazer o cálculo, achar a medida inferior, a medida superior, traçar, botar na fresadora, meu irmão, e pau na máquina, né? Que a gente costuma falar. Então o que acontece aqui, ó? Ele tem 25 milímetros. Só como é que você sabe que é milímetro mesmo? Mecânica é só milímetro, tá? Então se ele tem 25 milímetros de altura aqui, e ele tem 50 milímetros de comprimento, a leitura da inclinação, a gente fala o seguinte, ó, tá vendo que ela está descaindo? Inclinação 1 para 5, 1 por 5, né? Isso quer dizer o quê? Que a cada 5 milímetros percorrido, ele reduz 1 no tamanho dele. Então, ó, passei 5, reduziu o tamanho para 24. Passei 5, reduziu para 23. Passei 5, reduziu para 22. No final aqui, ó, se eu comecei com 25 e eu vou percorrer 50 milímetros, eu vou terminar aqui com 15 milímetros. Professor, eu duvido. Eu provo que é verdade, ó. Se a gente botar aqui, ó, 25 de altura, 50 de comprimento, aí tem aqui, ó, os primeiros 5 milímetros reduzir para 24, os primeiros 5 para 23, os primeiros 5 para 22. Obviamente que você não vai ficar traçando isso numa peça, né? Você vai pegar a altura máxima, a altura mínima dela aqui, que você já vai obter através de um cálculo rápido. Riscou aqui, botou na fresadora, meu irmão, bota a fresa em cima e tchau. E você já vai fabricar essa peça aqui. Tá bom? Caldeiraria também usa, Alex. Essa aqui usa bastante caldeiraria. Eu falei da usinagem que eu lembro. Foi o que me veio na cabeça agora, foi a fresa, né? Mas na caldeiraria também usa bastante. Tem outra aqui também, ó. A representação em símbolo. Vocês podem encontrar dessa maneira, ó. Primeiro, com escrito em inclinação 1 para 5 é menos usual. Pode vir, mas é menos usual. Já vi dessa maneira e já vi muito mais assim também. Pode vir assim, ó, um símbolo de inclinação 1 por 5. Pode vir daquela maneira e dessa maneira, tá bom? Ó, 1 por 10. Então, ó, a cada 10 milímetros reduz 1 de diâmetro. Aqui, ó, a cada 5 milímetros reduz 1, né? Com o mesmo espaço. Então perceba que ela vai ter uma inclinação maior. Vocês perceberem a diferença aí. Beleza? Ah, tá até falando que representa. Isso aqui, ó, já até mencionei para vocês, representa a espessura da peça. Perfeito. Pessoal, outra coisa, eu também posso, aqui é usado em construção civil. A construção civil você costuma, né, colocar lá a inclinação de uma rampa em percentual, por exemplo aí, né? Então em construção civil aqui você colocaria uma inclinação em percentual. A mecânica também usa, né? Pode ser indicado também em percentual. Só vai dar um trabalho, né, para o camarada calcular aqui 2%. Vai dar um trabalho, ele vai ter que calcular e já vai saber aqui a medida final. Tá bom? Passando mais um cadinho aqui. Senhoras,
Uma coisa muito importante aqui agora, cotagem de peças cônicas, né? Às vezes a peça ela tem... Eu já sei que essa peça que ela tem um diâmetro. Imagina um cone de isolamento. Vamos pegar um cone de isolamento? Imagina agora você com ele na horizontal e você olhando ele com aquela conicidade dele. Dá para indicar isso em desenho técnico. Como é que se indica isso? Conicidade 1/20. Quer dizer o quê? Que eu começo com um diâmetro 40, a cada 20 milímetros percorrido, eu diminuo 1 milímetro no diâmetro, até chegar no final aqui que eu vou ter o diâmetro final de 35. Tá bom? Só que a gente não costuma usar dessa maneira, né? Pode encontrar? Pode. Mas pode encontrar em símbolo, né? O símbolo aponta a direção da conicidade. Então, eu comecei com 38, 40 milímetros de comprimento a peça tem. A cada 5 milímetros vai ter 1 milímetro na redução do diâmetro, né? Então, no final aqui eu vou ter um diâmetro de 30. Como é que você sabe, professor? É porque eu já fiz um cálculozinho rápido aqui. A cada 5 milímetros eu vou ter um diâmetro reduzido em 1 milímetro, né? Num total de 40, matemáticazinha aí. Eu tenho uma redução de 8 milímetros no final. Então, começa com 38, termina com 30 aqui do lado de cá. Precisa indicar? Aí depende, gente. Depende. Eu, como planejamento, se eu fosse indicar um serviço desse, eu indicaria. Eu não ia ficar dando esse trabalho para o operador lá na área, não. Porque às vezes, mas é bom o cara aguçar a evolução e tudo mais, mas porra, o trabalho que eu vou dar pro cara. O cara tem que perguntar isso pra alguém, tem que, né, aquela coisa toda. Então eu colocaria essa informação aqui. Né, colocaria já direto, tá bom? O símbolo pode ser dessa forma aqui. Deixa eu ver aqui. Professor, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ô, Alisson, deixa eu só entender a sua pergunta. A medida é na parte oblíqua ou é na parte horizontal? Você deve estar falando aqui, se eu estiver errado, você me corrige. Você deve estar falando aqui da parte da peça que tem essa linha oblíqua aqui. Essa medida que você vai a cada 5 milímetros percorrido é na parte horizontal do comprimento dela. Boa pergunta, Alisson. Boa pergunta. Se for isso que você me perguntou, boa pergunta. Porque eu não tenho a informação aqui vamos supor que isso aqui é um triângulo retângulo, eu não teria a informação do comprimento da hipotenusa. A hipotenusa é o corte, é o resultado da minha redução, entendeu? Então a referência que eu tomo é aqui, ó. A cada 5 milímetros percorrido eu tenho uma redução de 1 milímetro na altura dela, entendeu? Ó, aqui fica bem evidente isso para você, tá vendo? Aqui, ó, cada 5 milímetros na parte reta dela, ó, cada 5 milímetros eu tenho a redução de 1 na altura, tá bom? Bom, senhores, igual eu falo para vocês, né, isso que eu já expliquei, igual eu falo para vocês, não adianta eu também vir aqui trazer todos os sistemas de cotagem. Minha ideia, de fato, é passar conteúdo, um valor para vocês, né? Mas eu acho que eu te expliquei. Se ficou na dúvida, você comenta aí de novo que eu respondo para vocês. A ideia é trazer todos, então não vale a pena alongar demais uma live só e explicar todos os assuntos, né? O que eu vou fazer segunda-feira de fato, pegar e dar um resumão para vocês para equalizar todo mundo, para daí a gente partir de novo, tá bom? Inclusive eu vou falar melhor disso. Mas vamos fazer umas avaliações agora em projetos reais, né, que aplicam esse tipo de coisa. Vou pegar esse primeiro projeto aqui, olha que interessante. Isso aqui eu ainda não falei para vocês. É uma representação em corte, tá bom? Não é o momento de eu falar isso não, mas já está chegando o momento já. Então, ó, aqui eu tenho uma barrinha, um exemplo, um projeto real. Obviamente que eu descaracterizei a empresa, né, tirei aqui. É um projeto real. Observa que eu tenho a cota de comprimento. Professor, tá difícil de ler, professor. Lá no grupo eu vou botar essa aula, vocês pegam lá. É porque, de fato, eu peguei um projeto mesmo e fica bem pequenininho aqui, né? Mas vamos lá, vou ajudar vocês aqui. Eu tenho aqui as cotas partindo dessa face de cima dessa peça aqui, de 100 milímetros para baixo, para localizar a altura desses furos. São furos que a gente chama na mecânica de furos escariados. Isso quer dizer o quê, professor? Quer dizer que ao invés de ser um furo passante liso, ele vai ter um encaixe para algum tipo de parafuso, alguma coisa nesse sentido, né? Para a superfície não ficar com aquele parafuso para fora projetado, ele encaixa todo no escariamento aqui, tá bom? Então, ó, já localizei a altura do furo. De ponta a ponta eu já faria uma linha reta, né? Então, na face de baixo para cima também, a altura aqui de 50. Vocês poderiam localizar. Ó, é a partir da primeira face que a setinha está passando, 230, eu tenho o primeiro furo. A localização, eu já faria o centro dele. O segundo furo, terceiro furo, né? Todo com as medidas aqui, tudo que eu expliquei hoje. Aí olha que legal. Ver detalhe, olha aqui, ó. Ele apontou a linha de chamada, apontou para o furo. Ver detalhe, olha o detalhe aqui. Ele cortou a peça, mostrou ela em corte. O diâmetro do furo menor, ou seja, faria um furo primeiro com a broca de 22 aqui. Depois a gente faria um escariamento nele aqui com a broca com diâmetro maior. Ele até orienta aqui uma broca, não orienta não, mas uma broca com diâmetro maior. Existem brocas específicas para escariamento também, tá?
Então eu faria um escaneamento com uma broca maior. Depois aqui, de novo, se vocês observarem, eu entraria aqui, aí tem furadeira que ela tem, né? É o limite de avanço dela aqui. Um limite de avanço, deixa eu pegar aqui em quanto é que seria esse limite de avanço aqui. Faltaria uma informaçãozinha de lateral dessa peça aqui, para a gente poder pegar essa espessura aqui, mas seria algo em torno de uns 5 a 6 milímetros. Um limite de avanço, programaria a furadeira, entraria com a broca 90 graus aqui, uma broca reta, para ela fazer essa outra parte aqui, ó, da abertura desse furo. Enfim, não era explicar como é que funciona não, mas aqui já seria uma leitura de um desenho técnico real, usando essas regras que eu passei para vocês. Uma outra leitura também, ó, esse aqui ficou um pouquinho mais claro, tá, gente? Vamos forçar um pouquinho para a gente ler. Eu peguei um projeto real também, de uma peça que ela tem 302 milímetros aqui de ponta a ponta, tá? Então a peça é uma réguinha de 30 centímetros, né? Para vocês terem ideia do tamanho dela. E ela vai ter uma régua de 50 centímetros de comprimento. Tem os furos, ó, furos de 18 milímetros. As localizações dos furos, tá vendo? Aqui está um detalhe do furo, mostrando que é um furo, de novo, escariado, como vocês podem observar, o diâmetro 32, uma broca reta, faria a parte de cima, tem o escariamento. E aqui o diâmetro de 18 aqui embaixo. Aqui, gente, tem um detalhe interessante. Olha só, vamos lá. Aqui está indicando uma achura de ferro fundido. Muitos projetistas cometem esse equívoco, né? Bota achura de um material para todos os materiais. Cada material tem seu tipo de achura. Tem material que é aço carbono, né? Tem material que é ferro fundido. Nesse caso aqui é material para ferro fundido. Mas se a gente for na descrição aqui da ordem de serviço, ela diz para mim que é um aço ASTM A36 9,5, uma chapa fina de aço. Mais conhecida como aço SAI 1020, que representa a dureza do ar, um aço macio, por assim dizer, tá bom? Só que depois nós vamos ter que conformar ele, olha só, ele tem um leve raio aqui de 2000, leve não, na verdade é um raio bem acentuado, né? De 2000 não, na verdade leve, porque ele quase fez uma curvinha pequena. 2.603 milímetros de raio, né? Opa, foi mal. 2.603 milímetros de raio. Aí o cara fica pensando, professor, como é que eu vou raiar essa pecinha tão fininha de 30 centímetros, uma calandra não vai rolar? Tem uma prensa dobradeira, né, que eu vou tentar fazer na minha mão. A gente pega, obviamente, na aula de agora, a caldeiraria já bem propriamente dita. Você vai batendo o facão da prensa, né? Vai batendo devagarzinho ali, vai com gabarito, vai batendo ali. Primeiro você usa um corpo de prova antes, né? Aí você vai dar ali o formato da peça, né? Assim, o raio dela ali. Ah, passou um pouquinho, leva numa outra prensa, a prensa mesmo, dá uma apertadinha para ela desempenar, né? Enfim, isso é técnica de caldeiraria mesmo. Caldeiraria bruta aí já. Mas aí o que acontece? Ela tem um raio e a própria nota da ordem de serviço, olha a leitura e interpretação que nós estamos fazendo, tá, gente? Já indica que ela vai ter um revestimento em carbonetos complexos de cromo, nióbio e boro. Ou um revestimento de Valtide, né, que seriam como se fossem cordões de solda com alguns elementos químicos feitos em cima que promovem uma elevação da dureza do cordão de solda. Se vocês observarem, também indica até qual é a dureza, que é 63 a 65 Rockwell na escala de dureza, né? Então, assim, todas as informações para você fabricar essa peça estão nessa ordem de serviço aqui. Meu querido, com o equipamento certo, uma oficina certa, com um sistema para você fazer um enchimento de chapa Valtide ou um tratamento térmico, você consegue executar essa ordem de serviço aqui com total plenitude. Porque, veja bem, o que eu estou explicando, vocês têm que ficar com isso na cabeça. Professor, eu não conseguiria, mas vamos lá. O que eu estou explicando é a leitura do desenho. Eu não estou explicando a questão de como fabricar a peça, né? Isso aí a gente vai em outras mentorias que eu estiver fazendo com vocês e outras lives. Tá bom? Pessoal, caramba, de hoje eu me alonguei. Me alonguei pra caramba. Deixa eu parar. Eu encerrei a aula de hoje, tá? Na questão aqui, deixa eu só parar a gravação do YouTube, que senão vai ficar gigante.